Temos o prazer de convidar para participar do Central de Notícias neste momento o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do Missão. Boa tarde, candidato. Muito bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo, por essa oportunidade. Candidato, gostaria de começar lhe perguntando justamente sobre esse tarifaço, que é o assunto do momento, e há uma narrativa, uma disputa política sobre de quem é a responsabilidade. O senhor já se manifestou nas redes sociais, mas eu gostaria de debater esse assunto de forma mais detida com o senhor. Portanto, como é que o senhor entende esse tarifaço anunciado pelos Estados Unidos na noite de quarta-feira? De quem é a responsabilidade e qual é o caminho para negociar isso e que cause menos prejuízo à economia brasileira? Vamos lá, muito obrigado aqui pelo convite. Estou muito feliz de estar presente. E essa é uma discussão central para o Brasil, porque o Brasil, do ponto de vista geopolítico, ele está numa encruzilhada. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, a gente precisa entender. O Donald Trump avisou, antes mesmo de chegar ao poder, que faria isso. Isso faz parte de uma nova estratégia de posicionamento dos Estados Unidos perante o mundo. Ele quer reposicionar, inclusive, os parceiros dele. E está vendo onde há uma certa desproporção nas relações, ele vai mexer. Ele está fazendo isso com o Brasil por dois motivos. Um, eles avaliam que há uma desproporção na relação entre os dois países, sim, do ponto de vista de tarifa. Mas eles também enxergam a oportunidade de tirar o Brasil da zona de influência da China. Dado que o governo Lula é um governo muito vassalo, submisso ao bloco político da China, da Rússia, e a política externa brasileira foi sobre isso, ele pôde deslocar o Lula para ter que sentar e negociar com ele. O que o Lula percebeu? E eis minha crítica aqui aos dois blocos políticos que eu concorro nessas eleições. O Lula percebeu que tem muito a ganhar fazendo propaganda, dizendo que ele está enfrentando os Estados Unidos. E aí não entrou, do ponto de vista da negociação, em nenhum termo mais profundo, aguardando isso. Aguardando agora, às vésperas da eleição, uma briga com os Estados Unidos que é boa para ele em termos de popularidade. Já estão assanhados com planos Brasil soberano, que para mim é só enxugar gelo. Do outro lado, você tem o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, que são vassalos do Trump. E não é nem que eles são vassalos dos Estados Unidos, eles são vassalos do Trump. Eles acharam no passado que a ideia de tarifar o Brasil era muito legal, que era muito bacana, ia pegar bem. Não deu certo. O Lula ganhou popularidade à época. E agora o Flávio foi tentar fazer mais uma pataquada lá nos Estados Unidos, também não se deu bem. Então é uma situação ridícula de falta de liderança. O Brasil não consegue nem sequer ter uma estratégia aposta, porque está todo mundo pensando apenas na agenda eleitoral. Agora, candidato, o senhor considera que o tarifaço só existe por causa da família Bolsonaro? Não. Eu acho que também existe por causa da família Bolsonaro. Mas, como eu disse antes, o Donald Trump já havia previsto que iria fazer isso com inúmeros parceiros de outras nações. O Brasil tinha que se adaptar a essas circunstâncias. Os Estados Unidos dependem das terras raras do Brasil para eles terem uma industrialização e a própria soberania militar nas próximas décadas. E eles precisam sentar para conversar com a gente. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. O Brasil poderia sentar e obrigar os Estados Unidos a ter uma nova relação conosco em novos termos, que é o que eu estou propondo. Um realinhamento geopolítico do Brasil, que o mundo vai depender em grande medida do Brasil para poder fazer frente à China. Nada disso foi feito. O Flávio Bolsonaro nem sabe o que é. Mas, candidato, como seria isso? O senhor fala em obrigar os Estados Unidos, parece um termo um pouco prepotente quando a gente fala da maior potência do planeta. Como é que o senhor negociaria com os Estados Unidos, por exemplo, terras raras e outros temas de interesse para reduzir as tarifas contra o Brasil ou talvez até extingui-las? Eu tenho contato com, não só com membros da Casa Branca, com membros da atual administração americana. Quando eu falo obrigar, eles são obrigados a fazer isso simplesmente porque um F-35, que é o principal caça americano, vai meia tonelada de terra rara. E essa terra rara que vai no principal avião a jato de guerra dos Estados Unidos é toda extraída e processada na China. Então, eles vão precisar construir uma indústria paralela, estão desesperados investindo nisso, e o caminho natural é sentar com o Brasil. O que eu quero falar é, o Brasil tem que utilizar essa posição privilegiada que ele tem para realinhar a relação com os Estados Unidos. Transferência de tecnologia, nós fazendo nossas reformas de competitividade, atrair empresas americanas, fazer o processamento e a produção de componentes, ímãs, elementos luminotécnicos que também são produzidos através das terras raras, aqui dentro, reindustrializar o Brasil em parceria com os Estados Unidos, porque a China hoje é nosso maior parceiro, mas essa parceria vem com preço. Nós estamos nos desindustrializando muito. A gente está primarizando a nossa economia. Uma relação boa com a Europa e os Estados Unidos mudaria isso. Aí o senhor ofereceria algum tipo de exclusividade ou preferência para os Estados Unidos processarem terras raras aqui no Brasil, em troca dessa transferência de tecnologia? O senhor acha que eles seriam um parceiro preferencial nessa área de terras raras, por exemplo? Depende do que eles oferecerem para a gente. Eu sei que a União Europeia também quer trabalhar conosco, o Japão quer ter uma nova industrialização baseada nisso.
Taiwan, que já trabalha com semicondutores, precisa. Então vamos sentar todo mundo numa mesa e vamos falar, olha, o Brasil está aqui aberto a fazer troca de tecnologia e processar as terras raras aqui e trabalhar em parceria com as grandes nações aqui, gerando emprego aqui e subindo a escala global de produção nossa. Essa é a nossa parceria. Se os Estados Unidos estiverem afim, e eles têm necessidade de construir isso, podem ser um parceiro preferencial, como a União Europeia também pode ser. Candidato, vou chamar os nossos analistas para participarem dessa entrevista, começando pela Anitta, que nos ajudou a marcá-la. Agradeço demais, desde já, minha amiga. É sua a próxima pergunta. Oi, candidato, obrigada por aceitar o convite do SBT News. Eu tenho uma pergunta para você, deputado, candidato, com relação ao Bolsa Família. Você é um crítico assíduo do Bolsa Família nas suas redes sociais, eu acompanho de perto várias publicações que o senhor faz por lá. E eu tenho uma dúvida específica quanto a isso. Eu queria saber se você é contra qualquer tipo de assistencialismo por parte do poder público ou se você tem uma ideia alternativa. Não, eu não sou contra todo tipo de assistencialismo e eu defendo que o Bolsa Família, para pessoas que vivem em cidades que não têm atividade econômica, ou especialmente mães de família que não têm como prover sustento, especialmente mães solteiras, elas tenham acesso ao Bolsa Família. O que eu não consigo aceitar é um misto que está acontecendo em muitas cidades brasileiras, especialmente entre homens, de fazer um bico, não ter um emprego formal e receber o Bolsa Família. E aí isso custar não só para o erário, mas para outras pessoas que no Brasil estão trabalhando com uma carga tributária gigantesca, não estão conseguindo consumir, não estão conseguindo melhorar essa qualidade de vida, porque elas pagam por isso. Assim como pagam pelos altos custos do governo federal, pelas despesas estúpidas que são contraídas pelo atual governo. Então, sim, temos que ter políticas sociais, sim, existem políticas assistenciais que são necessárias, mas não, nós não podemos ser um país do assistencialismo. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Hoje, o Bolsa Família no Nordeste está presente em 40% dos municípios. Eu acho que isso já virou veneno, isso não é mais remédio. Agora, candidato, como fazer essa distinção, né? Porque as famílias que têm direito a esse programa assistencial, ao Bolsa Família, fazem parte do CadÚnico, aí tem aquele salário per capita familiar que define. Como é que o senhor separaria homens que recebem Bolsa Família e supostamente não aceitam outro emprego, carteira assinado para se manter com Bolsa Família e mulheres? Como é que o senhor vai fazer essa distinção de quem pode ou não receber a assistência? Homens e mulheres solteiros abaixo dos seus 35 anos, essas pessoas, quando forem no CRAS retirar o seu cartão do Bolsa Família, ela será oferecida de maneira muito simpática por parte do governo federal um formulário para participarem das frentes de trabalho que a gente vai organizar, que serão as frentes cidadãs. Não é nenhuma novidade isso já foi proposto e feito pelos Estados Unidos da América durante a crise de 29, o Roosevelt tocou isso, empregou mais de 3 milhões de pessoas. Nós vamos fazer isso nos interiores do Brasil para não apenas gerar atividade econômica, mas investir em infraestrutura básica, estrada e rodagem, energia elétrica, manutenção predial urbana, coisas necessárias para o funcionamento dessas cidades que hoje estão absolutamente paradas. Isso é feito com parceria pelo governo federal com os governos municipais. Candidato, só dando sequência à pergunta da Anitta, como é que o senhor se define no espectro político partidário, também suas visões de mundo na área de costumes e também econômica? Eu sou uma pessoa, do ponto de vista econômico, muito pragmático. O que funcionou em outros lugares do mundo, eu vou adotar. Então, boa parte das medidas adotadas pela Coreia do Sul, pela China, pelos Estados Unidos da América, países europeus, até alguns países africanos, como Botsuana, que eu considero viáveis para desenvolver o Brasil, nós vamos adotar. Faz parte do programa do nosso livro amarelo. Historicamente, as pessoas nos definem como direita, mas eu volto a colocar, nós somos um grupo muito pragmático e nós não adotaremos políticas lacradoras sob nenhum termo. Eu acho que o Brasil tem problemas concretos, então quando as pessoas querem discutir educação, o pronome disso, o woke, olha, o que eu vou defender é as crianças não estão sendo alfabetizadas na escola, vamos ter um programa muito forte de alfabetização, não vou ficar perdendo meu tempo discutindo essas questões ideológicas que, infelizmente, a esquerda fica tentando trazer para a sala de aula. Renan, o que você pensa em termos de política externa? O que for bom para o Brasil? Não vou ter alinhamento automático com nenhuma nação, vou fazer o que funcione e que seja bom para o Brasil. Nesse sentido, eu sou um nacionalista e sou uma pessoa muito otimista sobre o nosso futuro. Mas volto a colocar, não dá para ficar preso em caixinha. Eu vou trazer o que funciona. Se funcionou na China e cabe nos nossos princípios, vai funcionar no Brasil. Se funcionar nos Estados Unidos e cabe nos nossos princípios, vai funcionar no Brasil. Mas
O senhor não está sendo muito genérico, o senhor consegue ser mais específico? Quando o senhor fala programas bem-sucedidos adotados na China, nos Estados Unidos, na África, isso é muito amplo, né? Por exemplo, na economia, a gente tem uma trajetória explosiva da dívida pública, aumentou 10 pontos percentuais nesse governo. Onde é que o senhor vai cortar? Eu sou mais específico nesses temas. Na verdade, se você me der tempo de entrevista, eu sei que é curto tempo, mas eu posso entrar proposta a proposta sobre todas elas. Na parte da dívida e na parte fiscal. Eu já tenho uma PEC protocolada para resolver a questão fiscal na área da despesa. E onde nós vamos cortar a despesa? Nós vamos fazer uma nova reforma da Previdência, nós vamos desindexar tanto a aposentadoria quanto o BPC do aumento do salário mínimo, vamos fazer reajuste com base na inflação, nós vamos desvincular gastos da saúde e educação, que hoje estão muito presos, e eles estão distorcendo os nossos gastos, fazendo que a economia brasileira pague muitos juros. Nós vamos mexer demais nas renúncias fiscais de empresas beneficiárias, ou seja, naquelas pessoas que ficam multibilionárias com o governo deixando de cobrar impostos delas. Também vamos tratar dos benefícios e dos super salários do alto funcionalismo. Isso é uma reforma na casa dos 3,3 trilhões. Então, se você quiser que eu seja bem específico, eu entro no detalhe em tudo. Quando eu falo da China, eu falo, por exemplo, da política industrial chinesa. Quando eu falo da Coreia do Sul, eu falo da política da formação dos blocos econômicos comerciais e industriais que a Coreia do Sul fez nos anos 60 e 70. Se quiser falar, por exemplo, do modelo chinês de administração de províncias e cidades, eu quero trazer isso através da nossa lei de responsabilidade gerencial. O Japão também tem um bom modelo de administração de cidades, que nós também traremos através da nossa lei de responsabilidade gerencial. Os Estados Unidos têm uma política de controle de gastos, controle fiscal e transparência muito clássico, por parte da premissa liberal de Estado que eles têm. Então também posso falar que isso é inspirado também nos Estados Unidos da América. A Itália tem um bom modelo de fusão de cidades. Nós traremos um modelo também inspirado no que a Itália faz. Então, eu posso entrar no detalhe sobre absolutamente qualquer tema, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e as soluções que eu trago para o Brasil, elas são muito concretas e inspiradas sempre em casos que funcionaram. Se você chegou até aqui, é porque quer ver política de verdade sem teatro. Mas só assistir não basta. Para a missão quebrar a bolha e crescer, a gente precisa de você. Bora se inscrever no canal, deixar o gostei e compartilhar esse corte, porque para o Brasil que trabalha, a derrota não é uma opção. Valeu!